Olá, meus queridos, para vocês todos do CPSEX e para você também que não é do CPSEX, mas está seguindo aqui o nosso canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Pan e iremos trabalhar com geografia, perfeito? E nessa primeira aula vamos introduzir um pouco, né, sobre o nosso estudo de geografia, né? Para quem viu já a aula de história, é mais ou menos a mesma ideia. Vamos tentar contextualizar e entender o que iremos fazer nessas próximas semanas, certo? Que é algo essencial para a nossa plena absorção da matéria. Perfeito. Então, começando, o que é geografia? O que ela estuda? Então, né, o que a gente está trabalhando? É algo essencial para a gente saber, né, bonitinho. Qual que é a importância de estudar geografia, né? Então, bem, uma definição da geografia é o quê? Que geografia é a ciência que estuda a Terra e suas diversas facetas. Como assim diversas facetas? Bem, a gente vai estudar a Terra como um todo e diversas relações. Homem com o seu espaço físico, então a gente vai ver clima, a gente vai ver geopolítica, a gente vai ver minérios, né? Então a Terra em que vivemos com T minúsculo, a Terra que vivemos com T maiúsculo. Então, a geografia é algo extremamente amplo e interessante, né? Vem então aí da geo, né, de terra, né, o planeta, e grafia, então a descrição da Terra, né? Então essa descrição vai ser extremamente diversa. Então a gente vai ter a descrição das terras, né, como são as terras em que vivemos, né? A gente tem vários continentes, né? A gente vai ver mais ou menos relevo, clima, diversas coisas, né, sobre cada espaço, tentar conhecer um pouco sobre esse nós. Descrição das águas, sejam elas os mares, os oceanos, os rios, as águas, né, subterrâneas, né? Então, os lagos, toda essa relação que nós temos com as águas, né? E também porque é importante preservá-la, principalmente a água doce. Vegetações, né? Então, quais são as vegetações em cada local, né? Então, essa amplitude também. As organizações políticas dos estados, com E maiúsculo, né? Que é o que a gente chama de país, né? Então, como eles se organizam, né? Principalmente os principais países, né? Então, a gente vai conversar muito sobre Estados Unidos, sobre o Brasil, obviamente, China, alguns países especiais, né? A União Europeia como um todo. Então, né, a gente é foco da geografia, em especial a geopolítica, né? Descrições de climas também, né? Então também como são os climas de cada região, por que, né, são assim, simplesmente são. Né? Tudo isso a gente vai tentar refletir, né? Que não é só, tá, aqui em tal local o clima é mediterrâneo. Ah, mas por que mediterrâneo? A gente consegue explicar? Conseguimos, e a geografia vai nos permitir essas ferramentas, certo? As nossas relações homem-meio, né? Como que a gente se relaciona aqui, seja homem com homem, né? As relações de trabalho iremos ver nossa relação com a natureza, né? Que aí entra na parte de ecologia, né? Entre os estados, né? Então, indo também com a geopolítica, né? Então, por exemplo, o Oriente Médio, porque é uma região com tantos conflitos, né? Não só o Oriente Médio, né? Mas é o grande símbolo ali, símbolo não, né? Mas a gente sempre que pensa em uma região conflituosa, infelizmente vem o Oriente Médio na nossa cabeça. Por que isso realmente acontece? Então a gente vai estudar tudo isso, né? E várias outras. Então a gente vê que essa descrição da Terra é da maneira mais ampla possível, que é o que nós queremos. Bem, geografia, além de tudo, é uma matéria com grande interdisciplinaridade. Então a gente vai se relacionar, né? Geografia muitas vezes é relacionada à área de humanas, mas a gente vai trabalhar com diversas ferramentas para esta ferramenta. Olha que interessante, né? Então a gente vai ter que trabalhar com história, né? Principalmente quando a gente for ver geopolítica. É muita coisa a gente consegue entender mais devido à história. E a história também bebe muito da geografia. A gente vai ver depois o determinismo geográfico na história, certo? A matemática, seja devido aos mapas, né, que exigem muita matemática, exige uma visão geométrica, né, porque os mapas a gente vai discutir depois, eles são representações planas de uma superfície, além de tridimensional, esférica. Né? Não que a Terra seja totalmente esférica, mas em geral a gente já representa como uma. E é um problema na matemática muito, muito interessante,
que é como que eu consigo planificar uma esfera. E isso vai dar problemas, a gente vai ver que tem diversos mapas, né, que a gente vai ter que corrigir, né, mas isso é uma discussão futura, né, mas a matemática também exige outras coisas, como análise de gráficos, né, infográficos, né, então essas informações também, como que a gente vai tratá-la, né, que seria parte de estatística também, vem da matemática. Química, quando a gente for ver, né, as relações de formações rochosas, a química, né, é muito, a gente vai usar muito da química para entender um pouco de como funciona. Então, né, da biologia, quando a gente está falando de fauna, flora, ecologia, né, então, né, essas relações todas da vida, né, da astronomia também, né, a gente vai ver também como se forma a Terra, a gente entende muito da Terra vendo, por exemplo, os nossos planetas vizinhos, né, sejam os planetas gasosos e suas luas, sejam os planetas, né, uh, rochosos. Então, né, a geologia também, né, e muitos outros. Então a gente vê que a geografia ela necessita toda essa interdisciplinaridade, ela se torna algo extremamente, uma ferramenta extremamente útil para entender, né, tudo isso. Então aí que eu comentei, a gente vai ver muitos mapas, né, com vários tipos de mapa, várias, né, projeções e diversos gráficos, né? Então a exposição e análise de informação. Tá. Então a gente deu uma passada geral. O que é então geografia? Perfeito. Então tá, a gente vai tentar, né, utilizá-la como ferramenta, né? A gente vai tentar descrever muita coisa, tentar entender várias coisas também. Mas tá, por quê? Trabalhão? Ah, olha que interessante. Estudar geografia, então, vai nos fornecer diversas informações sobre a nossa casa, o planeta Terra, né? Obviamente, a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa cidade, mas a gente não costuma sair da Terra, né? A gente pode trocar de casa, a gente pode trocar de cidade, mas a gente ainda não consegue trocar de planeta, certo? A gente teve breves estadias na Lua e breves também estadias no espaço, mas a gente não foge da Terra. A gente ainda não colonizou outro planeta, certo? Então a gente precisa entender sobre essa nossa casa que é o planeta, né? É algo muito importante, né? Inclusive para nos conhecer. Conhecer onde vivemos é importante para nos conhecer também, né? O quanto, né, temos na nossa formação como cidadãos, como seres humanos, temos, né, de onde vivemos, de como realizamos essas relações, perfeito? E também observar, né, não só, né, conhecer isso tudo que nos une como ser humanos, como observar a variedade humana, como nós somos uma coisa diversa, né, como é interessante o gênero humano, a nossa produção cultural e tudo mais. Então essa valorização de nós mesmos, né, essa variedade natural também, né? E também, obviamente, admirar onde vivemos. Não só a terra, como o continente em que vivemos, o país em que vivemos, o estado em que vivemos, a cidade em que vivemos, a região em que vivemos. Certo? Entender, admirar, né? Não só no quesito positivo, mas conseguir ver, olha que interessante isso é bom, olha que interessante isso é ruim, o que eu posso mudar no ruim, o que eu posso tirar do bom. Né? Então, essa ferramenta, olha que ferramenta poderosa que é geografia. Então, tudo isso, né, geografia, então, vai nos fornecer todo esse exercício de reflexão. Então, vamos refletir muito sobre nós. A ideia é essa mesmo, refletir muito enquanto tentamos fazer geografia. Né? Então, refletir sobre a situação que estamos e ver se podemos mudar, ajudar, né, se podemos ajudar ou mudar algo. Né? E também um exercício de humildade, né, porque a gente vai se projetar vendo sempre algo maior, né, entendendo também, no mesmo modo que é a astronomia. Né? Então, saber os nossos máximos e mínimos. Eu trago então aqui para dar, né, continuidade a essa discussão. Né? Vai estar aqui na descrição, olha como eu sou youtuber, eu posso aqui para baixo. Né? Então, no link aqui embaixo, mas vai estar lá na descrição, não vai estar aqui embaixo porque eu não sou youtuber, não sei fazer isso. Mas esse vídeo muito interessante sobre o Carl Sagan, que é um astrônomo muito interessante. Inclusive, sugiro para vocês, para conhecerem geografia de outras maneiras, com muita astronomia, a série Cosmos. São em duas séries, uma com o Carl Sagan na década de 80 e uma mais recente com o não é mais com ele, porque ele faleceu. Eu não me lembro agora o nome do, do astrônomo. Mas são duas, né? As duas chamam Cosmos.
e é muito interessante, eu sugiro a vocês. Mas isso aqui é um vídeo sobre o Carl Sagan, Voyager 1, que foi uma sonda espacial que observou uns planetas, né, Júpiter e Saturno, e sobre nós. Então, dá um pausa no vídeo e vai ver esse vídeo rapidinho. Ele é rapidinho mesmo. Perfeito, né, pessoal? Então, olha que interessante, né, o pálido ponto azul. Então, a gente vê, né, ele tenta, então, fazer essa parte de nos ver de longe e depois de se aproximar. Então, essa valorização do planeta Terra. Perfeito? Então, aqui, né, eu mostro, né, a imagem, né, o pálido ponto azul em que vivemos, aqui, ó, né, olha só um pixelzinho, né, como o Sagan comenta. Então, o pálido ponto azul em que vivemos. Né? Então, olha só, isso, como ele comentou também, um acidente geométrico que nos fez ficar em cima de um raio de sol, dando alguma importância, mas é só uma feliz coincidência, né? Mas essa imagem é muito forte. Só que, por fim, então, a nossa casa, né? Olha, vamos tentar, nessas aulas de geografia, tentar entendê-la, tentá-la tirar, né, as nossas melhores ferramentas para que nossa vivência aqui em casa, que aí dividirmos com literalmente todo mundo, seja o melhor possível. Pessoal, então essa foi nossa aula de introdução à geografia. Eu espero, então, vocês o resto da semana e amanhã tem mais. Muito obrigado.